Essa aula a gente vai dividir em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos fazer alguns avisos e observações sobre o que é comer de verdade. Aí a gente vai falar de orientações gerais, básicas para comer de verdade. O primeiro ponto que a gente quer abordar, em primeiro lugar, nutrição é um dos temas mais difíceis da gente tratar. Se encontra pleno de crenças, mitos e inverdades. Por esse motivo, uma alimentação consciente, a gente precisa entender esse modelo de nutrição e a gente precisa ver que o avanço desse modelo, o avanço de uma compreensão exige algumas fases ou etapas. Isso é importante da gente entender. A gente sempre lembra que não façam mudanças bruscas, vamos aos poucos, Nesse sentido, é importante a gente analisar essas informações, questionar e adaptar, tanto as informações que a gente vai estar passando aqui, quanto outras que você já tem e que porventura vai interagir e vai ouvir de outras pessoas e de outros nutricionistas e de outras linhas de nutrição, vamos dizer assim, considerar isso tudo, pesar para ver o que é o melhor, o que se adequa melhor dentro da sua compreensão. A gente ser capaz de estar sempre revendo essa compreensão no sentido da gente estar reavaliando e a gente questionar a nós mesmos em relação aos nossos vieses, aos nossos, vamos dizer assim, aos nossos condicionamentos, daquilo que a gente acha que é e que nem sempre é aquilo mesmo. Então vejam, paradoxalmente, às vezes, visões opostas, elas podem incluir verdades nutricionais importantes. Em vez de se identificar com alguma linha de nutrição, é bem melhor a gente integrar os aspectos positivos de diferentes abordagens. Muito bem. O segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte: não existem recomendações nutricionais que possam atender a todos. As nossas próprias necessidades nutricionais, elas variam conforme os nossos objetivos, demandas, atividades físicas, intelectuais, além da região onde você mora, condições meteorológicas, estações do ano. Que dirá quando a gente considera pessoas e grupos distintos em locais diferentes? Então, o essencial aí, somente a própria pessoa, atenta ao corpo, pode saber como ela se sente e do que ela precisa. O corpo tem uma sabedoria intrínseca, ele é capaz de regeneração, ele é um instrumento fantástico. Agora, a gente tem que oferecer condições e a gente tem que se relacionar com esse corpo a ponto de conhecê-lo e de ouvi-lo no sentido de poder atender do melhor modo as necessidades que ele vai passando. Então, por exemplo, doenças, problemas, dificuldades são dicas, são indicadores de que a gente precisa rever o que está fazendo. Então, muito importante a gente considerar isso. Terceiro aviso inicial é o seguinte: o objetivo aqui é educar as pessoas interessadas, saudáveis, ou mesmo aquelas portadoras de doenças crônicas relativamente controladas. Quem sofre de dificuldades e deficiências nutricionais pode, sem dúvida, se beneficiar dessas orientações gerais, desde que se sinta bem e confiante. Problemas nutricionais graves podem requerer um reset nutricional mais específico e que a gente vai estudar lá no módulo 3 desse curso. Ou seja, fazer um reset, fazer uma reinicialização, ou seja, parar tudo e começar aos poucos. Então, a gente vai falar aí algumas dicas de como isso ser feito no módulo 3 aí do curso. O próximo ponto é em relação a suplementos nutricionais, sejam minerais ou vitamínicos. A princípio, não são indicados. Quando a gente come de verdade,
a gente atende basicamente todas as necessidades do corpo humano. O alimento refinado, ele é que altera e prejudica a absorção dos nutrientes, principalmente quando consumidos em excesso. Então, comer de verdade facilita e otimiza a absorção de nutrientes. Talvez o ponto mais crítico, né, os alimentos refinados, eles são produzidos segundo orientações de alta tecnologia que altera de modo substancial o nosso paladar natural com produtos hiperpalatáveis e que diminuem nossa sensibilidade alimentar, além de, como já falei anteriormente, criar dependência e inevitáveis prejuízos, tanto individuais quanto sociais. Então, muito importante ficar atento para essa questão. Comer de verdade, comer comida de verdade versus não comer comida artificial. Eu até inventei aí o termo, né? O açúcar farinhariano. Então, aquela pessoa que se alimenta predominantemente de produtos industrializados, compostos de farinha e de açúcar. E é isso realmente que precisa ser evitado. Isso é o contrário do comer de verdade. Não é fácil, mas entendendo a lógica, comendo comida com alta densidade e biodisponibilidade nutricional, a gente fica forte para evitar aquilo que não é bom e aquilo que nos faz mal. O quinto aviso inicial é sobre a epidemia de doenças crônicas que a gente vive e que reflete, antes de doenças individuais, um grave problema social. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa que cada um individualmente seja capaz de começar a promover a mudança que a gente tanto almeja, né? E o último ponto que eu quero falar, o sexto aviso aqui, inicialmente, é as bases e fundamentos dessas orientações, bem como outros temas relacionados, a gente vai desenvolver com mais detalhe durante o curso. Então, o que a gente vai ver agora é um resumo, né, das nossas orientações gerais para comer de verdade. Para ficar claro já desde o início, né, esse modelo é uma versão simplificada do curso Aprenda a Comer de Verdade. Então, nós temos alguns itens aí para abordar. O primeiro item é em relação à importância de termos consciência de que a alimentação é a base da saúde física, emocional e mental. Então, ou mais importante que passar a comer comida de verdade é aprender a diminuir, evitar, em alguns casos, retirar o alimento refinado e artificial que intoxica e altera o nosso funcionamento metabólico. Então, volto a enfatizar, né, a importância, como a gente vai ver à frente, o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer. É claro que, como já falei também diversas vezes, não podemos ser absolutistas, né? Cada pessoa tem o seu nível, o seu potencial de tolerância. Uns devem retirar alimentos artificiais integralmente. Outros até conseguem se relacionar com um determinado percentual. Cada um é diferente e você precisa aprender por você o quanto que você pode e precisa. Esse segundo ponto agora volta a esse item, no sentido de que você é um indivíduo único. Somente você pode identificar e seguir a dieta ideal para você. Terceiro ponto, você não vive do que você come, mas você vive do que consegue absorver. Então veja, também isso é muito importante, né? Você não vive do que come, mas do que você absorve. Precisamos entender essa diferença. Outra coisa, quarto ponto, quando a gente está estressado, mesmo que a gente coma bem, você vai absorver pouco. Quando a gente está tranquilo e, por exemplo, come mal, você também não absorve o que você precisa. Então, é importante estar bem psicologicamente e comer comida de verdade para a gente poder absorver
uma boa nutrição, né? Quinto ponto, não devemos fazer mudanças bruscas e súbitas. O corpo está acostumado ao seu estilo de vida. Siga estudando e criando novos hábitos com segurança. Sexto ponto, aumente o consumo de proteínas de qualidade, alimentos de origem animal e de gorduras naturais como manteiga, banha, azeite, abacate, por exemplo. Proteínas e gorduras apresentam maior densidade, biodisponibilidade e segurança nutricional. Por isso, satisfazem e fortalecem, o que ajuda, como a gente já viu, a resistir a desejos alimentares, por exemplo, nos intervalos entre as refeições, né? O corpo precisa estar enxuto, precisa estar limpo. Se você está comendo toda hora, a gente está acumulando e o corpo se sobrecarrega. Então a gente precisa deixar o corpo queimar aquilo que consome. Então, como a gente vai ver mais à frente, é sempre importante comer um pouco menos. Difícil da gente entender isso, mas nós vamos apresentar aqui as ideias e sugestões de como isso pode e deve ser feito. Sétimo ponto, reduza até eliminar o consumo de farinhas, açúcar e óleos vegetais. Algumas pessoas têm maior resistência a esses alimentos, né? O ideal é a gente identificar o nosso caso pessoal conforme o nosso nível de saúde e ou necessidade de superar, né, ou não alguma comorbidade. Então, como eu falei, alguns podem reduzir, outros precisam eliminar, e se a gente realmente quer ter saúde em alto nível, a gente vai, não é, usar apenas esporadicamente, não como conduta padrão, né, não como regra geral. Então a gente precisa ter essa consciência no contexto de uma alimentação consciente, né? O oitavo ponto, reduza a quantidade de vezes que come durante os dias. 2 ou 3 alimentações diárias são suficientes para as pessoas saudáveis. Quem precisa melhorar, 1 ou 2 alimentações diárias pode ajudar e, sem dúvida, é suficiente. Nono ponto, perceba e avalie a qualidade da sua digestão, né? Relacione essa digestão com aquilo e quando e como comeu, né? É importante aprender a identificar e evitar aquilo que irrita o seu trato gastrointestinal. Então, quando a gente presta atenção ao que a gente come, a gente vai ter muito mais facilidade de depois perceber se deu certo, se não deu certo, se teve gases, se teve azia, né? Se for uma digestão simples e fácil, que é aquela que você não lembra. Essa é a digestão ideal. Você não lembra que você está digerindo. Se traz algum desconforto, é porque houve alguma condição que não ajudou e a gente precisa estar atento e aprender a interpretar essas condições. O 10º ponto das nossas orientações gerais: volte a comer apenas depois que terminar a digestão da refeição anterior. Então a pior coisa que tem é você ainda estar digerindo e lá vem mais alimento. Isso definitivamente não é bom. 11º ponto, coma o suficiente, sem exageros e quando estiver com fome, né? Essa história de comer a cada 3 horas, isso daí pode ter utilidade para algumas pessoas, em algumas condições, mas como regra geral é contraproducente, não é o ideal. 3 alimentações diárias são mais do que suficiente, né? 4 se a pessoa está muito bem, uma vez ou outra. Quer melhorar? 2, no máximo 3. Quer melhorar mesmo? Tem problema? Às vezes uma alimentação diária ela é suficiente para ajudar você a refazer e a fazer um reset do seu trato gastrointestinal. Vamos ver isso com mais detalhes nos módulos à frente. 11º ponto, beba água quando tiver sede. Entretanto, logicamente, vamos acompanhar o nível e necessidade de hidratação que varia conforme temperatura, umidade e condições pessoais. Algumas vezes, água demais pode ser pior do que água de menos.
Então isso é muito importante. Água em excesso também é perigoso e pode gerar problema. Água de menos também não é bom. Então vamos observar a nossa hidratação através da urina, através da sede, através da sudorese, né? Através de uma série de detalhes que a gente pode aprender a identificar. Muito bem, o 12º ponto: aprenda a diferenciar fome do corpo da fome psicológica. Esteja atento para não preencher lacunas emocionais com alimentos. Para isso, é importante criar o hábito de comer um pouco menos do que você gostaria. O processo de restrição calórica tem uma série de benefícios, né? O corpo saudável, ele precisa estar enxuto do excesso de alimentos. Alimentos industrializados, repletos de toxinas, se acumulam no corpo. É importante dar tempo ao corpo para queimar essas impurezas. Se a gente come toda hora, isso é altamente prejudicial porque vai acumulando esses excessos. Muito bem, o 13º ponto diz respeito à criação do hábito de fazer jejum intermitente. Aumente regularmente o número de horas, né, sem comer todos os dias. Por exemplo, as horas antes de dormir, período do sono, e as horas depois que você acorda. Começa aos poucos e lembre-se que jejum de qualidade requer tempo de prática, né? Ninguém deve começar fazendo jejum, né, pelo fim, tem que começar pelo início. Então, começar aos poucos. As horas de sono, 8 horas de sono, já é uma espécie de um jejum, né? Se você puder, 2 horas antes, 2 horas depois, então você já vai para 12 horas de jejum. Aprenda e aplique outros tipos de jejum. Por exemplo, dieta que imita jejum, comer apenas 1/4 da sua necessidade diária. Então, por exemplo, você consome 2.000 calorias por dia. Então, nesse dia, você comendo apenas 500 calorias, isso pode ser, então, uma dieta que simula jejum. O jejum prolongado hidratado com sucos ou água, né? 12, 24, 36 horas, às vezes 2 dias ou até mais, né? Então também é um jejum bastante interessante. E por fim, o jejum seco, que é aquele jejum total onde não se consome nem água. É claro que esse jejum não é um jejum para principiantes, é um jejum que exige experiência, exige autoconhecimento, não é? É muito importante a pessoa saber o que ela está fazendo. Então esse jejum não é indicado para quem ainda não se preparou e para quem ainda não conhece o próprio corpo em termos de vivência de jejuns, né? Os jejuns, eles são muito eficientes diante de problemas de saúde. Então, é importante estar atento que jejum é mais um estado saudável de consciência do que sofrimento. Então, jejum não tem nada a ver com fome ou inanição, né? São completamente diferentes. À medida que a pessoa pratica, a experiência vai ficando mais fácil e prazerosa, além de trazer bem-estar e confiança. Muito importante, né? As pessoas que fazem jejum sempre relatam esse desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. A pessoa se sente bem, se sente forte, porque ela vê que ela controla, ela é mais forte e que ela não depende, né, de comer toda hora. Ela pode ficar bem comendo apenas quando ela sente fome, apenas quando é necessário, porque isso facilita muito a cura através da desintoxicação ou da limpeza das impurezas do corpo, como é chamado a autofagia, né? A autofagia é quando você está sem alimentos e o corpo começa a promover uma limpeza, né? Ele vai queimando os resquícios de célula, as células imperfeitas, as intoxicações, as sujeiras. Então, muito importante, né, a prática da autofagia no contexto da promoção de saúde. Os jejuns foram desde sempre empregados como um protocolo muito eficiente de saúde e comum em diversas culturas antigas. Por fim, o nosso último ponto, é importante a gente lembrar que
Comer de verdade inclui desenvolver uma nova relação e ser capaz de renovar e apurar o paladar, passar a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos, né? A gente vai escolher aquilo que é mais apropriado, né, através da pessoa ser capaz de comer o suficiente, né? Uma real jornada de pré-requisito do autoconhecimento, né? A pessoa, ela com o jejum, comendo o suficiente, comendo menos do que deve, né? Ela vai aprender aos poucos a se conhecer melhor, ela vai conhecer o seu paladar, o alimento tende a ficar muito mais saboroso, né? Ela tende a ter muito mais prazer com a alimentação e prazer com ela mesma, né? O processo de autoconfiança, autoestima, tudo isso se desenvolve e melhora muito, né, nesse contexto do comer de verdade. É isso aí, pessoal. Pela atenção, muito grato. Nos vemos na próxima aula. Valeu!